obrigada pelos presentes. Então, vamos lá. Como na última aula, né, a gente não teve condições de realizar, e eu insisti para que nós pudéssemos, né, ter as condições necessárias, principalmente, para mostrar, né, algumas imagens que são importantes no sistema que a gente vai estar falando hoje, né, especificamente. Então, eu vou colocar aqui, compartilhar aqui com todo mundo. Espera aí que agora já deve dar para aparecer para todo mundo. Espera aí só um minutinho, viu, gente? O que é importante a gente tá falando hoje, pessoal, dentro dos sistemas, né, que a gente já está estudando, aqui mais um reforço em relação a parte, né, que a gente está levando em consideração, as nossas referências, né, estão todos norteados aí por leituras muito inspiradoras, né, de autores bem sólidos dentro dessa temática. Então, a gente está dando continuidade aqui aos sistemas, né, que compõem o nosso corpo e a importância deles. E, especificamente hoje, a gente vai falar de um sistema, por demais, bem relevante, né, que é o sistema endócrino, né, principalmente pelo que a gente vai falar aqui hoje, né, que em relação às glândulas endócrinas, né, que são as glândulas responsáveis pelos hormônios, né, o hormônio é tudo aquilo que vai promover ou fazer algum tipo de ativação dentro do nosso corpo, né, dentro de funções essenciais. E por que ele é tão importante, né? Eu estou chamando essa atenção pela sua íntima interdependência, né, em relação ao sistema que a gente chama de endócrino. E essas glândulas, né, a gente vai falar, nós vamos dar o início aqui para duas glândulas que são bem das mais importantes, que é a epífise, ou a glândula pineal, né, e a hipófise, ou glândula pituitária, né. Por quê? Porque elas controlam todas as outras glândulas, né? Então, a tireoide, a paratireoide, o timo, o pâncreas, né? Aqui retratando o pâncreas enquanto sua função endócrina, né? Que é aquele que é responsável por lançar a insulina, o glucagon no sangue, e participa de outros processos, né? Que envolvem a questão do sistema digestório e outros mais. As adrenais, os ovários, testículos e a placenta, né? A placenta também compõe o sistema endócrino. E olha que interessante, eu coloquei aqui essa foto, né? Relacionando aí essa parte principal aí do corpo humano, e se a gente observar, a gente tem aí, né, localizadas várias glândulas, né, desde as glândulas responsáveis pela reprodução, como os ovários, os testículos e a placenta, no caso das mulheres durante a gravidez. Temos aí o timo, a tireoide, a paratireoide, aqui, né, na região laríngea, né, próximo do pescoço, e as glândulas adrenais. Mas um detalhe muito importante que a gente falou sobre a glândula pineal e sobre a pituitária, onde elas estão localizadas, né? Dentro do cérebro. Então, são duas glândulas, né, que compõem o sistema endócrino, que estão localizadas lá no interior do sistema nervoso. Então, elas não fazem parte desse sistema, mas, né, têm uma importância aí primordial por estarem localizadas nessa região, né? E aí, isso é um dos primeiros detalhes que a gente vai observar em relação ao funcionamento dessas duas glândulas, tá? Então, aqui, né, uma maneira assim mais aproximada, né, mais detalhada. Então, aqui a gente tem nessa região aqui que eu estou sinalizando com o mousezinho, né, a região do hipotálamo e logo abaixo a hipófise, que a gente vai
falar agora em seguida. E aqui de vermelhinho, sinalizada, né, a pineal, a glândula pineal, né, direcionada assim, geralmente de frente para os olhos, na região dos olhos. E então essas duas glândulas, né, a hipófise e a pineal, são pontos sensíveis das intervenções espirituais na vida anímica do homem encarnado, sobretudo no desenvolvimento de suas faculdades psíquicas. Então, olha a importância delas aí, né? Então, elas são colocadas como pontos sensíveis. Então, a gente precisa dar uma devida atenção para elas, né? E considerar o seu funcionamento também, tá? Então, nós vamos nos deter principalmente ao estudo da hipófise e da pineal. Então, primeiro aí a hipófise, né, ou a glândula pituitária, então tá aí, ó, direcionada, né, e demonstrada aí nesse esquema, né, achei que ficou até bonita essa imagem, porque trouxe luz, né, para essa glândula aí tão pequenininha, né, eu trouxe até uma coisinha aqui para a gente demonstrar, vocês vai dar para todo mundo ver que eu tô aqui na minha mão, um grão de feijão, então esse é o tamanho que tanto a hipófise como a glândula pineal estão representadas dentro de nós, né? Elas têm as dimensões aproximadas de um grão de feijão, né? E olha, vocês vão ver aqui a quantidade de coisas que estão relacionadas a ela e que trazem vários direcionamentos para essa máquina que é o nosso corpo, né? Então, a primeira delas, né, que é a hipófise, então, ela tem aí o tamanho de uma ervilha, né, um feijãozinho, mas a sua importância é gigantesca, tá? Ela é chamada de glândula mestra, né? É o nosso centro de comunicações hormonais. E costuma-se chamá-la, né, até de terceiro olho capaz de orquestrar processos endócrinos, muito relevantes a quê? É o controle das demais glândulas, né? A tireoide, as glândulas suprarrenais e também aos nossos órgãos reprodutivos. Então, ela é uma central, né, que vai estar fazendo aí, nesse mesmo sentido, de disparos, né, liberações de hormônios, para que possa fazer essa ativação desses outros órgãos, né, dessas outras glândulas. E a gente não vai errar se a gente trazer, né, informações sobre essa glândula e falar desse fascínio sobre essa pequena estrutura, né? Então, ela está localizada na base do cérebro, num lugar, gente, um espaço ósseo, conhecido como cadeira turca, tá? Então, ela pesa meio grama, né? São 500 miligramas. E no caso das mulheres que deram à luz várias vezes, né, trazem uma curiosidade por essa relação aí, né, com a questão do sistema reprodutor, o peso dela pode chegar a 700 miligramas, então ela cresce, né, ela fica mais pesada. E um detalhe em relação a essa região óssea, né, ela é extremamente restrita, é praticamente o tamanzinho dela. E por que a gente chama a atenção disso? Que quando a pessoa, né, ela passa por algum problema, que pode gerar algum tipo de tumor, alguma coisa, é uma região muito complicada de você lidar, né, de você resolver os problemas, por conta dessa região bem restrita e coberta por essa estrutura óssea, tá? E ela é chamada lá glândula que é responsável pela coordenação, pelo equilíbrio e a harmonia, né? Então, se a gente tivesse que definir office, né, seria com esses três substantivos, né? Digamos que a gente, por isso que sempre traz a ideia da orquestra, né? Então, ela trabalha como um maestro aí, regindo as demais glândulas e auxiliando vários processos dentro do nosso corpo, né? Então, a gente está diante, né, de uma estrutura bem pequenininha que vai funcionar, né, em coalizão com o nosso cérebro e de maneira particular com todos os sentidos que vão interagir com o nosso entorno. Que os autores trazem em relação a isso, né, pessoal? Que ela está muito ligada nesse contexto aí ao nosso emocional,
né? Os nossos sentidos, as nossas percepções, a maneira como a gente absorve as situações que nos ocorrem. Então, tudo isso influencia, né? Imaginemos aí, às vezes, quando a gente passa por uma situação estressante, por uma situação, digamos aí, de medo ou de raiva, né? Muitas vezes a gente vai receber a maioria das pessoas, né, que buscam um tratamento, que buscam um auxílio, que trazem esse pedido de ajuda, como é que elas sempre, a maioria delas estão? Elas se encontram nessa situação, né? As pessoas estão desesperadas, né? Elas estão aí sem esperança, elas estão precisando de um auxílio. Então, imaginemos aí que, mentalmente falando, elas estão passando por uma carga de estresse muito grande. E isso não vai deixar de impactar, e o reflexo vem no nosso corpo, né? É como é sempre dito, primeiro a gente adoece na nossa mente, nos nossos pensamentos, naquilo que a gente cria dentro das nossas realidades, e aquilo ali reflete em todo o nosso corpo, né? Então, praticamente todas as doenças, quando a gente vai fazer os estudos, né, a primeira coisa que a gente vê é que primeiro, e a gente sabe, a gente adoece, né, pelos nossos pensamentos, pela nossa mente, pelo nosso espírito, e isso tudo vai refletir nas nossas demais partes. E aí eu trouxe um exemplo muito interessante da ação dessa glândula no nosso corpo, como é que isso gera esse impacto, né? Então, se a gente fosse analisar o seguinte exemplo, né? Imagine que tá todo mundo aí no trabalho e de repente, né, você estava lá com uma ação programada para você fazer uma tarefa, mas aí o seu chefe resolve te pedir de repente uma tarefa que você ainda não terminou, né? Imagine aí, você é pego de surpresa, você precisa entregar alguma coisa que ainda não estava pronta, devidamente da maneira como deveria estar. E aí, quando você recebe essa mensagem, que é mais ou menos da mesma maneira como a hipófise, né, recebe os nossos estímulos, né, o tálamo, né, que faz parte lá de onde ela está ligada dentro do cérebro, vai enviar um sinal de alarme à nossa glândula, à nossa hipófise. E aí, ela vai iniciar uma sofisticada concatenação de processos para nos instigar a quê, gente? Nos motivar, nos dar força, ativação e a capacidade de reagir para concluir essa tarefa o mais rápido possível e concluir o objetivo. Então, é como se ela fosse aquele turbo que vai ligar para que você tenha motivação suficiente para assim o fazer, né? Então, é aí nesse momento que a hipófise vai fazer o quê? Secreta uma série de hormônios na nossa corrente sanguínea para facilitar essa resposta durante um certo tempo. Então, ela vai ser aquela ativação. Como eu disse, é realmente um turbo para que a gente consiga realizar essas coisas. E aí, quando a gente está falando disso, a gente está se referindo a quê? Às emoções, né? Às emoções, ao próprio estresse do dia a dia, aos nossos desafios que vão surgir, e muitas vezes a gente não sabe como lidar com eles, não é verdade? Então, olha a importância de uma glândula dessa. Igual a gente fala, quando você já viu que você já sentiu medo, o medo já veio, né? Você já descarregou aquilo ali na sua corrente sanguínea e você já sentiu aquelas emoções, né? Então, ela vai emitir esses sinais de alarme, né? E deixar o nosso corpo em alerta, né? Então, ela que vai orquestrar essa nossa força, essa motivação. E seja tanto para situações, né? Ruins, né? Como eu dei o exemplo aí do medo, da angústia, como também a gente ter condições de controlar para que a gente exerça sobre o nosso corpo também as situações boas e positivas, né? Então, é a capacidade que a gente tem aí de conduzir, né, de orquestrar o nosso organismo para que a gente tenha esse controle das nossas emoções. Então, essa glândula, mais uma vez reforça, ela tem uma próxima relação com o nosso mundo emocional, né? Então, a maneira como ela vai conduzir, nós vamos refletir tudo em nosso restante do nosso corpo, vai estar condizente com aquilo, né, de estímulo que ela está recebendo. E de fato, né, Descartes, admirado pela sua localização no cérebro, né, bem lá no meizinho, no centro,
disse na época que era a pequena glândula que devia ser a sede da nossa alma, né? Um dizer aí desse filósofo de algum tempo atrás. E aqui, né, só um recorte mais interessante sobre a disposição dela, né? Então, nessa primeira imagem aqui, a gente pode ver ela aqui está na região, né, na basezinha de uma estrutura do nosso cérebro chamada hipotálamo. Então, ela está aqui embaixo, né, ela parece como se fosse essa pequena bolsa, né, nessa região, e aqui ela, de uma maneira maior, vai ser demonstrado que ela é composta de duas partes, a chamada adenohipófise, né, que é uma região, tem a região anterior e posterior, e a neurohipófise, né, então são duas estruturazinhas, né, reunidas, que formam a nossa glândulazinha hipófise. Então, aqui está mostrando de maneira mais aproximada, porque nesse momento aqui, a gente está fazendo referências nessas siglas aqui aos hormônios que são responsáveis, né, e que são emitidos por essa glândula, né? Então, até tenho dizer aqui que a gente tem imaginado a hipófise como uma glândula de uma estrutura única, né, semelhante a um ervilho ou um feijão, e a realidade é que ela é formada por esses dois lóbulos que eu falei, né? E aí a gente vai detalhar os dois. Então, temos aqui, ó, né? E o segundo aqui, um anterior e o posterior. Então, a adenohipófise, que é a parte de trás, né? Por isso que é chamado lobo anterior da hipófise, é conhecido como a bolsa de Rathke. E a função dela é secretar vários hormônios através de um conjunto de células. Então, são células também, são hormônios muito importantes, né, relacionados a vários sistemas e funcionamento do nosso corpo. Então, exemplo, né, o GH, que é o hormônio do crescimento, né, o estimulante do crescimento, então vai ter alguma ação dentro do nosso corpo em determinadas etapas, né, do nosso ciclo de vida, né, células lactotróficas que vão ser responsáveis pela estimulação da produção do leite nas glândulas mamárias e a progesterona no corpo lúteo, né, então tem uma função muito importante em relação à questão da gestação e da manutenção, né, garantia aí de amamentação para o bebê, né, para o recém-nascido, células corticais, né, que secretam o ACTH, estão relacionadas às glândulas suprarrenais, né, as células gonadotrópicas, né, o LH e o FSH, que são hormônios que estão relacionados também à reprodução, né, e as células tireotróficas, que secretam o TSH, que está relacionado à glândula tireoide. Então, olha lá, a gente lembra que a gente tem outras glândulas, né? Temos lá o pâncreas, temos a tireoide, paratireoide, suprarrenais, e aí todas essas glândulas são dependentes da hipófise, porque é ela que vai dar os comandos, é ela que dá a motivação e a força, como eu falei no exemplo anterior, né? Então, para que o nosso corpo é dada a ela, ó, chega para ela lá o estímulo, tem que executar a tarefa, ela dispara, né? Todos esses hormônios para que eles possam executar suas funções dentro de cada um dos demais órgãos, né, das demais glândulas. E a outra parte, que é a neurohipófise, né, a função dela é tão complexa e relevante quanto a sua outra metade. Né? Então, a neurohipófise vai regular um dos hormônios mais importantes que a gente possui, que é a ocitocina, tá? E também responsável pela regulação do hormônio antidiurético chamado ADH ou vasopressina. Então, ela está a todo momento, apesar desse seu diminuto tamanho, né? Ela tem uma importância gigante aí dentro dessa estrutura que a gente tem no nosso corpo, tá bom? Então, hoje a gente não vamos adentrar, né, na pineal. É importante a gente reforçar que essa questão aí da hipófise, né? Eu queria até de maneira assim
bem particular, trazer um exemplo bem interessante que eu tenho na família, né, aproveitando que eu tenho um pouco de tempo, eu tenho um cunhado que teve um problema, gente, na hipófise, né, ele passou por umas dores, sentiu muito mal e a hipófise dele explodiu. Ela cresceu, passou do tamanho que ela deveria ser, e como a cavidade lá, a gente já viu que ela é exatamente a continha dela, ela explodiu, e por incrível que pareça, né, ele é uma pessoa que a gente até considera que ele é um milagre, né, porque ele hoje ele não tem mais a hipófise, e o organismo dele, né, os médicos fizeram aí todo um estudo para poder, né, dar a ele as dosagens dos hormônios necessários para que ele conseguisse ter a sua vida de maneira, digamos, de certa forma, mais perto do normal, né? Ele não poderia ficar sem essa glândula, né? E então ele recebe essas substituições, ele passa por avaliações, né, para poder ver essas regulagens hormonais, para que o organismo dele minimamente consiga, né, resolver e criar e continuar a fazer, né, todas as suas atividades e funcionar de maneira sistemática normalmente, tá? Foi só um recorte aí, já que a gente teve um pouquinho de tempo, né, para poder fechar a importância sobre a glândula hipófise. Tá? Então, na aula da próxima segunda-feira, nós vamos falar da irmãzinha lá da hipófise, que é a epífise ou a glândula pineal, tá? E a gente vai ter aí mais novidades e coisas muito importantes e detalhadas sobre essa glândula também, né? São as duas que a gente precisa de ter muito conhecimento e muito direcionamento em relação às ações que ela tem dentro do nosso corpo. Então, agora, neste momento, nós vamos agradecer pela oportunidade do estudo de hoje, agradecer também a espiritualidade amiga que tem conduzido aqui os nossos passos e os nossos estudos, e pedir ao bondoso Jesus que ilumine a cada lar aqui representado, que continue nos dando força e discernimento para continuar nessa tarefa de progresso e de auxílio aos nossos irmãos. Somos mais uma vez gratos por tudo e nas vibrações dessa prece nós encerramos o nosso estudo de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Obrigada, pessoal. Até segunda, aliás, até amanhã para quem for participar do Evangelho com a gente. Obrigado, Kenny. Tudo bom. Obrigada, Um Kenny. abração. Até amanhã. Obrigada a vocês. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau, Deus quiser, tchau. Breno. Hoje eu não pude falar mal de Elza, mas